E aí, gente bonita, se você não me conhece, eu sou a Aniele de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E estou aqui em plena quarta-feira, hoje são 11h07 da noite, eu cheguei em casa, deve ter uns 10 minutos. Hoje que eu saí de casa às 5h15 da manhã, eu cheguei agora, eu falei, cara, tava pensando, né, sobre o dia e falei, cara, preciso gravar um vídeo. Sabe, às vezes eu gosto de gravar vídeo no feeling da parada, assim, tipo, veio uma ideia, veio um pensamento, aquilo tá borbulhando ainda. E aí eu gosto de gravar o vídeo nesse momento, sabe? Às vezes quando eu não consigo eu anoto, mas via de regra eu gosto muito de gravar nesse momento, assim, que as ideias ainda estão pipocando. E aí, eu tenho aqui duas histórias para contar para você, pra gente falar um pouco, trazer um pouco aqui pra reflexão. Esse vídeo aqui tá indo pro ar numa sexta-feira, né? Eu ainda não tinha gravado o vídeo, e aí eu tava até pensando em gravar esse vídeo e jogar no Instagram, mas eu falei, eu não tenho um vídeo ainda pra sexta-feira, vou gravar, vou falar sobre isso. E aí vamos lá, duas histórias aqui pra gente pensar e refletir um pouco sobre, tá? Vou descrever assim mais ou menos 2 dias vividos, ok? E aí, vamos lá. Hoje eu acordei 4h30 da manhã, né? 5h15 saí lá, fui pro ponto de ônibus, peguei o ônibus cheio, não costumo pegar o ônibus cheio. Então eu fui em pé até o local que eu precisava pegar o outro ônibus. Beleza, cheguei no outro local, fiquei na fila. O outro ônibus, que vem um atrás do outro, demorou um pouco, assim, ficou. O ponto chegou a ficar vazio. E aí, enfim, consegui pegar o ônibus. Peguei o ônibus e o ônibus tem ar-condicionado, assim, muito forte. E hoje, como é um dia que eu fico na rua o dia inteiro, eu falei assim, cara, eu vou tentar dormir no ônibus. Tentar não, eu costumo dormir no ônibus, mas não durmo de cara, sabe? Eu pego um livro pra ler e aí quando dá sono ali, que eu fico mais ou menos 1 hora e pouquinha no ônibus, aí eu durmo. E aí, só que hoje eu decidi assim, não, vou dormir, assim, vou dormir direto pra ver se eu rendo um pouco mais até a noite. E aí, gente, só que se você é estudante, universitário, trabalha e faz um monte de coisa, não existe dormir com dignidade no ônibus, sabe? Então eu durmo assim, com a boca aberta. E é isso, e vambora. Sendo que o ar-condicionado. Aí faz as contas comigo aqui. Ar-condicionado, dormindo de boca aberta. Dormindo de boca aberta, consequentemente, você respira por onde? Pela boca. Então, quando eu cheguei lá no lugar do estágio, minha garganta já tava meio zoada, porque tava meio ressecada, assim. Porque eu dormi de boca aberta meio que a viagem inteira. Nisso que eu estava chegando no local lá, dentro do ônibus ainda no estágio, eu tava dormindo e acordei meio assim, olhei, não levei fé que era um ponto que era pra eu descer. E não desci e fui parar no ponto final, tive que voltar andando um trajeto mais longo, assim. Aí eu peguei uma rua errada, enfim. E beleza, fui pro estágio. E aí, hoje é um dia, assim, né? Quem é mulher e sofre com essas questões, quando eu entro no meu ciclo menstrual, eu fico. Meu corpo fica descompensado. Assim, eu não tenho uma relação mágica com menstruação, ciclo menstrual, não tenho. E eu uso coletor. Então, assim, já existe um estresse na minha cabeça de que quando eu tô determinado período ali do ciclo, que eu vou ter. Porque assim, gente, trocar coletor na rua é uma coisa socorro, sabe? Então, assim, é quase fralda de criança, que tem todo um ritual, todo um procedimento, porque você tá na rua, né? Enfim. Aí você tem que higienizar e tudo mais. E hoje, como é um dia que eu fico o dia inteiro na rua, eu fiz isso, sei lá, 3 vezes. 3 ou 4. E aí tem que calcular os horários e. Gente, mó rolê. Calcular os horários ali que você vai estar disponível, assim, porque o coletor enche, se enche, vaza, se vazar, já viu, né? Enfim, então aí tinha esse estresse assim no meu dia de estou descompensada, meio cólica, dor lombar, dor de cabeça e essa coisa da dinâmica de marcar horas para trocar coletor e tudo mais. E passei lá do ponto, enfim. E aí, beleza, cheguei. Então, assim, o meu dia foi todo com o meu corpo descompensado.
E aí, uma das outras coisas que eu tenho é fotofobia, né? Muita sensibilidade à claridade. Então, vai chegando a noite, assim, se for um dia que eu fico o dia inteiro na rua, cara, eu já tô com muita dor de cabeça, enfim. E aí, meu dia foi isso, né? E aí, eu cheguei em casa, assim, eu chego em casa pedindo arrego, pelo amor de Deus, preciso dormir, preciso fechar os olhos, enfim. Chego em casa esculhambada. É muito louco. Essa é uma história, tá? Eu vou contar a história de um outro dia. De um dia assim. Vou contar. Vocês vão entender no final. Beleza. Outro dia, desses dias mesmo, que eu acordo cedo, chego em casa tarde, saio de casa super cedo, chego em casa super tarde. Saí, beleza, fui pro. Peguei o ônibus pra esse outro ponto, fiquei. Assim, já começo agradecendo, eu já começo meu dia muito agradecendo, mesmo que eu ainda não esteja nesse estado. Eu brinco que eu sou dependente emocional do sol, né? Sendo que quando eu saio de casa para estágio, eu saio à noite ainda. Então o sol ainda não tem essa relação, ai que dia lindo, sol maravilhoso, não sei o que, ainda não tem muito essa relação. E aí eu vou, geralmente vai clareando quando eu tô na fila desse outro ônibus. Enfim, aí o sol raia mesmo lindamente quando eu tô dentro do ônibus. Aí, se eu não estiver dormindo, apagada, eu vou apreciando a paisagem. Senão, quando eu chego lá, no lugar que eu desço, eu começo dali, assim, a apreciar o sol e a natureza, enfim, Nárnia. É um pouco por esse lugar. Então, aí, beleza. Peguei um ônibus, Fui lá pro lugar do estágio, voltei, fiz um trajeto mais longo, fiquei apreciando a vista, a natureza, agradecendo, pensando. Cheguei no estágio zoando meu preceptor, né? Que eu faço estágio no hospital de fisioterapia. E aí o ambiente é sempre muito legal, muito incrível, assim, aconteceram algumas coisas no dia ali que foram até intercorrências, mas que a gente brincou com isso e foi muito agradável. Corri de lá pra faculdade. Na faculdade, tive um encontro lá com um projeto, e aí encontrei um amigo nesse. Esbarrei, assim, sabe? Essas pessoas que você não espera estar encontrando, não espera encontrar, é uma pessoa que tu viu. Aí trocamos uma ideia, eu tomei café, enfim. Aí, eu tomei 2 cafés, enfim. Tomei café, fui pro projeto. O projeto foi reunião, trocas super incríveis, voltei assim, pra resolver uma coisa de evento com uma outra colega lá da faculdade. E aí, um professor perguntou onde eu tava, tomei outro café, troquei outra ideia. Fui à noite, eu dei aula, né, do estágio docente, que eu faço mestrado, então dei a minha primeira aula pra turma de graduação. E foi incrível, foi uma troca incrível, foi maravilhoso. Na segunda turma, que é a última do dia, que aí eu já não tava dando aula ativamente, eu tava ali participando da aula. Cara, eu já tava com muito sono, assim, meu corpo já tava desligando, sabe? E aí, nem era sono, era cansaço, o corpo começou a sentir. Mas levamos a aula aí, né, até o final. E peguei o ônibus e vim pra casa, e cheguei em casa. Enfim, estou aqui gravando este vídeo. Tô aqui há, sei lá, 7 minutos contando história pra dizer que agora, se tu ficou até aqui, tu vai entender. Esses 2 dias é um dia só. Eu contei de 2 maneiras diferentes um único dia. De fato, eu estava muito... E aqui tem assim, o dia... É isso, né? O dia acontece paralelamente. Vai ter coisas ruins, vão ter coisas boas. No final desse dia, hoje, chegando aqui, andando pra chegar em casa, eu pensei, cara, se o meu dia foi massa, porque eu contei 2 histórias aqui pensando diferente, mas a minha atenção tava nas coisas boas que aconteceram esse dia, apesar das descompensações corporais, enfim, dessas outras questões. Apesar disso, meu foco estava em todas as coisas boas que aconteceram no dia de hoje. E aí, eu vindo pra casa, eu pensei, cara, se eu levei um dia tão incrível assim, tão descompensada, com tantas coisas, né? Com tantos apesar dos pesares, o que eu não faço num dia que meu corpo está super bem, obrigada,
que eu estou super disposta, que eu sou super disponível, que não tem essas descompensações, sabe? O que eu não faço com um dia que eu estou... Tá, hoje eu acordei já de ruim, assim, descompensada corporalmente. E nos dias que eu não acordo, que dia incrível eu não posso ter? O que eu não posso fazer de incrível nesse dia? Então, assim, o que eu quero que você traga pra sua cabeça nesse vídeo? Primeiro, qual é a sua parcela de responsabilidade sobre o seu dia incrível e o seu dia terrível? Ponto. Qual é a sua parcela, sabe? Porque a gente tem... Ah, Nelly, mas como assim? Eu não controlo que o meu corpo vai estar doendo, descompensado. Não, você não controla. Mas aquilo que você dá atenção cresce. Gente, a mente é maravilhosa, assim. Se você aprender o game de viver e de como o cérebro funciona e de o que tá no seu controle, porque tudo é treinável, então focar nas coisas boas é treinável, focar nas coisas ruins é treinável. Você treinou a focar em coisa ruim a vida inteira. É claro que vai levar um processo até essa chave virar, mas é treinável e o olhar muda. E aquilo que a gente dá atenção cresce, gente. Não tem outro rolê. Existe um termo que se chama metacognição. E aqui é um bizu, gente. Tarefa linda, maravilhosa para você sair daqui desse vídeo com tarefa prática para fazer. Para você começar a dar atenção para as coisas incríveis que acontecem no seu dia e não o contrário, sabe? Porque eu tô chegando em casa assim e falo, caraca, que bom, que dia massa, que incrível. Isso não é viver em Nárnia, assim, porque não é positividade tóxica, não é... É aqui, ó, é chave que você vira. É treinamento que tem técnicas de você pensar e potencializar as coisas boas da sua vida, de você vibrar frequências altas, sabe? Então, assim, tarefa. Vamos lá. Entender um pouco. Existe um termo chamado metacognição. Que, assim, há muito resumidamente, assim, falando muito genericamente, é a nossa capacidade de pensar sobre o nosso pensamento. Olha que legal. Neurociência é lindo. Então, assim, é a nossa capacidade de pensar sobre o que a gente está pensando. Beleza? Tendo entendido isso, o que às vezes a gente faz? A gente fala assim, tô com pensamentos negativos. Estou com pensamentos negativos pensamento de escassez. Caramba, não tem dinheiro, por exemplo. Aí a gente fica pensando em não pensar sobre aquilo. A gente fala assim, não, preciso tirar essa mentalidade da minha cabeça, tenho que parar de pensar sobre isso. E aí o que tu faz? Você fala assim, tu fica nessa, tenho que parar de pensar nessa coisa. Deixa eu dar um exemplo melhor, né? Relacionamento, terminou o relacionamento. Tô pensando na pessoa. E aí, eu quero... Esse exemplo é bom porque é mais comum, né? Quero parar de pensar na pessoa. Aí eu fico assim, para de pensar na pessoa. Para de pensar na pessoa. Sua metacognição... Vamos lá. Se eu te falar assim, não pensa numa Coca-Cola gelada. O que você acabou de fazer? Pensar na bendita da Coca-Cola gelada. Então, o que a metacognição faz? Ela vai conferir, você dá uma ordem. Você dá uma ordem pra você, pro seu cérebro. Aí, o que ele faz? Ele vai conferir se você está obedecendo aquela ordem. Então, por exemplo, aí se liga no ciclo. Não pensa na pessoa. Pensou na pessoa. Não é pra pensar na pessoa. Sua metacognição vai fazer o quê? Conferir se você tá pensando na pessoa ou não. Sendo que conferir se você tá pensando na pessoa vai te levar a pensar na pessoa. Então, assim, é um ciclo muito louco, vicioso. Então, o que eu costumo dizer, assim, para as pessoas que eu já conversei sobre isso? Não é dizendo para não pensar que você não vai pensar. Então, a questão é, muda o alvo, pensa em alguma coisa ou pensa em algo positivo. Às vezes a gente se auto-sabota o tempo todo, né? Não, eu sou horrível. Do nada vem um pensamento assim na nossa cabeça. Sou horrível. Aí, ao invés de você falar, não, eu não sou horrível, ou... que é isso, né? Tu tá usando não, tu tá mantendo no negativo. Você vai falar
uma frase positiva a seu respeito. Eu sou incrível. Que aí você vai mudar. Você não tá nem conferindo, né? Você tá mudando o foco. E aí a gente volta ao que eu já falei aqui. Aquilo que eu dou atenção cresce. E isso é treinável. Porque assim, gente, naturalmente a gente tem muitos pensamentos negativos, tá? Mas então é isso, é ir virando essa chave. E aí tem Ho'oponopono, você pode pesquisar aí algumas coisas, algumas técnicas que tem pra você mudar essa mentalidade. E aí o que eu te digo, assim? Primeiro, vai se mapear, jovem. Vai se mapear. Você é uma pessoa que pensa negativo o tempo todo? Cara, o céu tá lindo, incrível em cima da sua cabeça e você tá pensando na pedra que você chutou. Hoje eu vi uma coisa muito engraçada. Cara, eu tava já lá no hospital esperando, que eu chego no hospital, sento, fico tomando um solzinho do lado de fora, assim, que eu sempre chego antes. Uma coisa que eu não contei da história, dessas duas histórias que são uma. De fato, eu fui parar em um ponto que não era, fui parar na rodoviária, que eu paro no último ponto antes da rodoviária, lá na Barra. E aí é um chãozinho. Só que eu chego cedo, assim, chego 7h22, por aí, eu pego 8 horas. E aí eu passei e falei, ok, vou voltar. E vim voltando, apreciando a paisagem, pensando assim, caramba, não conhecia esse lugar. Descobri que lá tem um bosque, nem sabia que tinha um bosque. Então vim apreciando a paisagem. Outra coisa que eu pirava muito e surtava muito, horário. Não é que... Porque assim, a gente calcula o horário. Eu saio de casa pra chegar lá cedo, ó. Eu saio de casa, às vezes eu chego 1 hora antes. Então assim, imprevistos possíveis tá ali dentro desse parâmetro de horário, mais ou menos. Só que às vezes acontece um grande BO, um grande engarrafamento, um grande, sabe, que você não dá conta. E eu surtava muito com essa questão, sendo que é uma questão que eu não controlo. Trânsito é uma questão que eu não controlo, essas coisas absurdas. Eu não vou sair de casa às 4h30 da manhã, que eu vou chegar lá 2 horas antes. Então, assim, entendi que 5h15 é o horário que eu saio de casa, que eu chego lá quase 1 hora antes, 40 minutos antes. Quando dá algum problema, assim, mais ou menos previsível, eu consigo chegar lá 15 minutos antes, enfim. Não vou ficar surtando, eu ficava. Se eu pego uma parada completamente fora do fluxo. Ao mesmo tempo que, quando acontece alguma outra coisa que de fato eu saio atrasado, porque isso é pra estágio, mas às vezes eu chego em aulas super atrasada, assim. E aí é porque junta tudo, porque eu me atrasei, porque o ônibus atrasou, porque pegou engarrafamento. Entender a minha parte de responsabilidade nisso, sabe? Mas assim, às vezes a gente fica pirando por uma parada que a gente não controla. E é isso, meu bem, não controla, acabou. Então, enfim, falei pra caramba, né? Mas assim, o que eu quero trazer pra você nesse vídeo? Primeiro, entenda a sua parcela de responsabilidade no seu dia incrível, no seu dia terrível. Ponto. Porque você tem uma parcela de responsabilidade que geralmente tá aonde você tá dando atenção. E é uma questão de virada de chave de treinamento. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficar. Treinar nos pensamentos positivos, E é isso. Para você saber onde está o problema e como atuar, você tem que saber mapear onde está o problema. Qual é a escassez que está ali. Escassez não, tô com escassez na cabeça que eu falei disso, né? Que é um pensamento muito negativo, que as pessoas se colocam muito nesse lugar de escassez. Então, assim, primeiro, se mapeia. Segundo, entenda qual é a sua parcela de responsabilidade no seu dia incrível, no seu dia terrível. E assim, por último, reprograma, se desprograma disso e se reprograma com pensamentos positivos. Agora, não adianta você querer ter pensamentos positivos e treinar se você continua ouvindo músicas de bad, assim, música que não vai te acrescentar em nada, assistindo coisas que não vão te acrescentar em nada, assistindo coisas e ouvindo coisas que são contrárias ao que tu quer. Você quer mudar a mentalidade, mas o que você consome tá alimentando aquilo que você já, nesse lugar que você tá, que quer sair. Então, assim, tem que ter uma coerência naquilo que você consome, porque senão tu tá nadando contra a maré, sabe? E tu vai ter um trabalho muito mais difícil que provavelmente não vai chegar onde você quer chegar. Beleza?
Então é isso, meus amores. Se você achou esse conteúdo relevante, curte, compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Ativa o sininho no canal. Se você não me segue aqui no YouTube. Se não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, ANIE de Jesus. ANIE de Jesus. Beleza? E é isso aí, eu espero que você tenha um final de semana incrível, eu espero que você tenha dias incríveis e que você ajuste seu olhar sempre para o melhor da vida, porque afinal é tudo sobre processos. É tudo sobre outono, gente. É tudo sobre semear e colher. Beleza? Então, a gente se vê por aí. Até lá.